Fala galera, estamos agora exatamente a 3 dias do Enem e o Enem vai abrir as portas aí para vocês fazerem aquele montão de prova que tem em novembro, aquela coisa super divertida que vai tirar de vocês toda a vida social que vocês têm nesse mês, né? Agora, enquanto você enxuga suas lágrimas, eu queria só avisar que esse aqui é o vídeo que eu prometi fazer para vocês, pra gente tirar aí um pouco do que mais cai aí em história, para vocês ficarem cientes, beleza? Então vamos nessa. O que você tem que gravar de pré-história é o seguinte: se você, né, pegar lá para fazer a revisão, vocês vão ver que ela é dividida em três períodos, basicamente, né? Você tem um período paleolítico, que paleo quer dizer velho, então paleolítico é pedra velha, o neolítico e a idade dos metais. Você não precisa decorar esse tanto de coisa aí, esse monte de australopiteco, essas coisas, esse tipo de coisa cai bem pouco, tá? Quando cai. Mas você tem que se ligar muito fortemente numa coisa chamada Revolução Agrícola. Ela vai fazer a transição do período paleolítico para o período neolítico. E o que importa nessa Revolução Agrícola? O homem deixa de ser nômade, né? Os seres humanos aí, eles param de migrar de caverninha em caverninha buscando suas coisas e passam a ser sedentários. Então, se fixar em um local, vão começar a plantar, vão começar a colher os frutos disso, criar animais, e isso vai dar para eles o primeiro passo, né, em direção aí à formação das primeiras grandes civilizações. Beleza? É isso que você tem que marcar de pré-história, certo? Sobre a Idade Antiga, a primeira coisa que você deve sacar aí é que ela é dividida em dois tipos, né? Você tem a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Ocidental. A Antiguidade Oriental é o que a gente fala do crescente fértil, vai estar aparecendo a imagem aí na frente de vocês, né? Tipo, no vídeo, sim, que está aí o crescente fértil. Essa região que a gente trata quando a gente fala de Antiguidade Oriental. Tem o Egito, tem a Mesopotâmia, tem os fenícios, tem uma galera aí. É muito povo para você ler, muitas características desses povos, só que você não precisa se preocupar em decorar e saber cada um dos povos e cada um deles fizeram. Beleza? Repete comigo. O Egito é uma dádiva do Nilo. Repete aí. É sério, repete. Então, você tem que repetir essa frase, você tem que guardar essa frase. Por quê? Porque ela te dá as dicas sobre como pensar essas sociedades da Antiguidade Oriental. Porque todas essas sociedades, com uma só exceção, a gente vai falar dela daqui a pouco, mas a grande maioria dessas sociedades, ela tem um sistema agropastoril que a gente chama, né, de civilização de regadio, ou civilização hidráulica, ou ainda modo de produção asiático. Enfim, é a mesma coisa, esses três nomes. Você guarda um deles aí ou todos, tanto faz, mas você tem que lembrar o que isso significa. É uma civilização que depende de um rio, tudo bem? Por isso que é importante você lembrar da frase o Egito é uma dádiva do Nilo, porque você vai lembrar de Nilo, que é um rio, o Egito, que é uma grande civilização na Antiguidade Oriental, e aí você casa as duas coisas, beleza? Você pode trocar, né, os elementos dessa frase. Você pode pensar que os povos da Mesopotâmia, os assírios, sumérios, etc., são dependentes, são dádivas dos rios da Mesopotâmia, como o rio Tigre e o rio Eufrates. Aliás, Mesopotâmia, vocês devem lembrar, é o entre rios. São dois rios, um do lado do outro, que dão um nome para essa região. Beleza? Você pode trocar também a Índia, o Rio Gange, o Rio Jordão no Israel e assim vai. Tudo bem? Lembrou disso, a gente passa para um outro elemento que também é muito comum entre eles. A grande maioria, né, desses povos tem estados teocráticos, ou seja, o líder religioso é também o líder político da região. Beleza? E a grande maioria é politeísta, tem vários deuses. Você tem que lembrar disso, certo? Lembrando disso, vocês passam aí pelas principais questões, né? E eu vou falar para vocês de duas exceções que vocês têm que tomar cuidado, que são os fenícios e os hebreus. Os fenícios, eles são politeístas sim, só que eles não são uma sociedade baseada em um só governante, coisa assim. Eles são pequenas cidades independentes entre si, né, que têm aí uma economia linkada e eles dependem do mar, né? Eles fazem comércio, eles não são uma economia tão voltada ao plantio, coisa assim. Eles estão muito mais voltados no comércio no mar Mediterrâneo, beleza? E os hebreus, por sua vez, eles, né, são agropastoris e tudo mais, mas eles não são politeístas, eles são monoteístas, certo? É só essas exceções que tem, e você tira de letra a Antiguidade Oriental, certo? A Antiguidade Ocidental cai bem mais. Isso porque a democracia e a república, que são coisas que existem até hoje, surgiram nessa época. A democracia
em Atenas e a república em Roma, né? Democracia na Grécia e a república em Roma. E aí alguns desses elementos tem que tomar cuidado. A democracia ateniense, ela não é, embora ela seja, né, a antecessora aí da nossa do sistema que a gente tem hoje, ele não é igual ao sistema que a gente tem hoje. Existiam algumas diferenças, beleza? A democracia ateniense, ela era direta, né? Direto quer dizer que você não elegia uma pessoa para ir votar por você em medidas. Você votava diretamente nas medidas, tudo bem? E ela também era muito restrita, né? Muito menos abrangente do que a nossa hoje, né? Hoje para você poder votar, você precisa só ter 18 anos e, se não me engano, ser alfabetizado, né? A 16 você já vota, na verdade. Na Grécia, não. Na Grécia, a democracia podia ser usufruída por todos os cidadãos atenienses. Só que ser cidadão ateniense era um rolê um pouco mais difícil do que parece. Você tinha que ser homem, livre, não podia ser escravo, tinha que ter maior de 21 anos, tinha que ter nascido em Atenas e seu pai e sua mãe tinham que ser atenienses também. Se você não tivesse um desses requisitos, balbal, você não fazia parte da democracia ateniense. Isso reduzia o número de participantes a 10%. Por quê? Primeiro, excluíam todas as mulheres, já é uma grande parte da população. E segundo, mesmo entre os restantes, quem fosse escravo não participava. E tinha escravo pra cacete em Atenas nessa época, porque a principal forma, né, de trabalho era a escravidão. Beleza? Então, aliás, a escravidão ela é muito importante para essa democracia, porque enquanto os cidadãos estavam lá participando das discussões políticas, os escravos estavam trabalhando para eles. A escravidão permitia que o ócio, né, como a gente fala, que esse dono do escravo tivesse esse tempo livre para participar da política. Beleza? Gravou isso, beleza. Grécia é o que você precisa lembrar, é essa questão da democracia, certo? Roma vai trazer a ideia da república, do res publicus, né, a coisa pública. É uma treta que vai ter entre os patrícios e o rei, e né, que na época da monarquia romana, que vai acabar gerando um governo onde quem é soberano é o Senado, na verdade. E a república parte da ideia de que um governante não pode usar o Estado em seu bel prazer. Tudo bem? Né, durante essa república a gente vai ter a grande expansão romana, né, aquela coisa toda, e também vai ter a tentativa de reforma agrária dos irmãos Graco, né? É, não vai dar certo, eles vão ser assassinados por tentar fazer isso, mas eles tentam aí, tem a lei agrária, a lei fermentária, você não precisa decorar todas essas leis, mas você precisa lembrar que houve uma tentativa de reforma agrária nesse momento, tudo bem? A crise da República que vai levar ao Império Romano, eles tentam salvar Roma dessa crise através de um sistema chamado triunviratus, vão ter dois, no primeiro deles se destaca Júlio César, no segundo deles se destaca um cara chamado Otávio, que futuramente vai ser chamado Otávio Augusto, o primeiro imperador romano, certo? E com a queda do Império Romano, algum tempo depois, é que a gente vai ter aí o surgimento da Idade Média, beleza? Na Idade Média você tem algumas coisas clássicas aí. O que é importante lembrar? O feudalismo, ele é um sistema que ele vai surgir, né, no vácuo de poder deixado pelo Império Romano aí, e ele vai ser constituído com elementos tanto romanos quanto germânicos, né? Os elementos romanos a gente tem o cristianismo, tem as vilas e o colonato, e de elementos germânicos o direito consuetudinário, que é aquele direito baseado nas tradições, né, e tudo mais, a economia agropastoril e o comitatus. Tudo bem? Essas coisas dos romanos, dos germânicos, que vão dar origem ao sistema que a gente conhece como feudalismo, né? Que tem aquelas divisões todas de manso, tudo mais, e tem e várias relações são compostas nesse momento. Você precisa lembrar de duas relações importantes aí, que é a servidão e a vassalagem. Não pode confundir elas, tudo bem? Servidão é a relação de um nobre com um camponês. A questão aí é o trabalho. O camponês doa seu trabalho para esse nobre. E esse nobre permite que esse camponês fique na terra. Tudo bem? E você também tem a suzerania e vassalagem. Tudo bem que aí são dois nobres. Um cede aí um pouco da sua terra para um outro nobre que vai ter servos também. Então a questão aí é a terra. Um nobre cede terra para os outros nobres. E em troca, esse nobre que ganhou as terras jura lealdade a esse nobre maior. Beleza? Marcou isso, tem lá alguns impostos e tudo mais, você precisa decorar esses impostos. Tem que saber como é que um servo se relaciona com o nobre, como é que outro nobre se relaciona com esse nobre maior. Beleza? Decorou isso? Tá de boa.
Também é importante nesse momento as cruzadas, né? Não precisa ficar pensando na primeira cruzada, segunda cruzada, 15ª, milésima cruzada, não precisa ficar pensando nisso. Só lembra que cruzada vai ter alguns impactos importantes aí. Entre eles a abertura do mar Mediterrâneo, que estava sendo dominado pelos turcos lá e tudo mais, e que a partir de agora a gente já tem aí uma retomada do comércio, como a gente fala, né? Através desse mar. Isso vai ser importantaço para um negócio chamado renascimento comercial e urbano, que vai ser o ressurgimento, digamos, das cidades aí, do comércio, a moeda volta a existir, né? E aí essas cidades, né, que vão se formar é o que a gente chama de burgo. O que era um burgo? Um lugar murado na Idade Média, lembra? Muitos camponeses vão fugir aí, vão ser expulsos ou vão fugir dos feudos, buscando melhores condições de vida e vão acabar se unindo naquelas confluências de feiras, naqueles lugares onde, né, os pequenos comerciantes paravam e tudo mais. E esses lugares vão começar a crescer, vão se murar para poder se proteger de eventuais ladrões, reis aí e tudo mais. E aí vão chamar esse lugar de burgo. E os habitantes do burgo são os burgueses, exatamente. É o surgimento da burguesia, esse novo grupo social que está aí, né, presente no poder até hoje, certo? Coladinho aí com o renascimento cultural, esse renascimento comercial, tem o renascimento cultural e científico, que vai trazer novas perspectivas artísticas aí para o mundo, e trazer uma novas perspectivas científicas também, né? A figura da religião, Deus começa a sair do centro do universo aí para o homem, para que se buscava antes Deus para todas as respostas, e passa a ser a razão humana, né? A ideia de você, através da sua razão você pode resolver os problemas. Veja bem, eles não deixam de acreditar em Deus, eles não são ateus. Eles só tiram, né, a figura Deus do centro de todas as decisões e todas as projeções de tentativa de solução aí. Beleza? Na Idade Moderna, ela começa com a formação dos estados nacionais. Lembra da burguesia que a gente falou lá atrás? Pois é, essa burguesia ela vai crescer cada vez mais e ela vai achar um aliado muito importante, que é o rei. Quem que era o rei nesse momento? O rei era um cara que simbolicamente mandava em todas as terras, todos aqueles rolos ali, só que na prática mesmo ele não mandava, né? O senhor feudal ele tinha muito mais poder sobre o seu território do que o rei e tudo mais. E o rei, gostaria de reestabelecer esse poder, e a burguesia precisava de um estado centralizado porque isso ia ser mais produtivo para o comércio, as estradas iam ser melhores cuidadas, ia ter uma moeda só, ia se falar uma língua só, e esse rei também poderia tipo usar a máquina, né, estatal aí para investir em transações comerciais, o que seria muito lucrativo para a burguesia. Então, tendo aí, né, de um lado um rei que precisava de dinheiro, de investimentos para poder se fazer poderoso novamente, de outro lado a burguesia que tinha esse dinheiro e precisava de um estado centralizado, você vai ter uma união perfeitinha aí, esse grupo vai dar origem, né, à formação dos primeiros estados nacionais. Né? Futuramente esses estados vão receber aí umas ideias de uns caras como Hobbes, Maquiavel, Bossuet, e vão se tornar estados absolutos. Né? A gente já está na Idade Moderna aí, e a gente tem o absolutismo surgindo aí muito forte. E aí você vai ter vários estados absolutos. Você precisa pensar basicamente em dois grandes exemplos, que é o Luís XIV na França e Elizabeth I na Inglaterra, tudo bem? É, qual que é a diferença, né, de um rei, de um estado moderno comum, digamos assim, e um rei absolutista? É que no absolutismo o rei, ele é o estado, ele é a figura do estado, ele representa todo o poder do estado. Ele é inquestionável, ele é capaz de fazer tudo, ele concentra todos os poderes e tudo mais, mas mais do que isso, ele é a própria representação do Estado. Não é à toa que a gente tem aquelas frases famosas, né? O Estado sou eu, Luís XIV vai dizer isso, né? Que ele é a França, e a Elizabeth I vai falar que ela se casou com o Estado. Né? Não sei se vocês lembram, Elizabeth não teve nenhum rei, né? Não se casou em nenhum momento, mas ela vai dizer que se casou com o Estado, ou seja, ela está unida matrimonialmente com o Estado, né? E esse absolutismo, né, ele vai durar bastante tempo, ele vai ser um dos principais representantes aí do antigo regime, junto com uma outra, né, o absolutismo na política, mas na economia a gente tem uma outra tipo de coisa também chamada mercantilismo, tudo bem? O mercantilismo ele é uma, uma organização econômica, né, um tipo de economia voltado a uma intervenção muito direta do Estado, busca por metais preciosos,
estabelecimento de pactos comerciais e tudo mais. Tudo bem? É só lembrar disso, que esse antigo regime vai ser importante lá na frente quando a gente falar de Revolução Francesa, certo? É nesse momento também que, né, depois do questionamento aí do antropocentrismo e tudo mais, esse questionamento também vai evoluir e vai trazer questionamentos mais diretos à igreja e à fé predominante na época, né? Esse questionamento vai partir de um religioso, que é o Lutero, que é um monge agostiniano, né? Ele vai escrever 94 teses dizendo por que a igreja está zoada nesse momento, porque que não, as coisas não estão legais. A principal crítica dele era a venda de indulgências. Se vocês vão lembrar, o que era indulgência? Indulgência é perdão, né? Então, digamos que você não era um bom cristão, você não era uma pessoa tão boazinha assim, e aí, se morrendo de medo de ir para o inferno, você ia lá, pagava uma grana, construía um templo, ou coisa do tipo, e aí você era perdoado por causa disso. O Lutero falava que isso não podia acontecer, isso era ridículo, que a salvação ela tinha que ser pela fé e não pelas obras. Você não podia ser salvo só porque você vai lá e dá uma grana, faz um rolê legal. Você tinha que ser salvo porque você acredita de fato. Tudo bem? Uma das principais intenções do Lutero era traduzir a Bíblia, uma intenção que ele vai conseguir, né? Ele vai chegar a fazer isso. E depois da tradução da Bíblia a gente vai ter várias coisas surgindo aí, vários doutrinas surgindo aí, várias religiões, e as que você tem que se fixar é o próprio luteranismo, que vai falar da salvação pela fé, não pelas obras, mas também o calvinismo, que vai partir do preceito aí do princípio da predestinação, né? Que as pessoas são predestinadas a serem salvas ou não, e digamos aí que sua dica, né? Como posso dizer aí, a pista para se você vai ser salvo ou não, é se você vai ser bem sucedido ou não, se você vai ter lucro nessa vida ou não. Então, se você é uma pessoa que lucra bastante, é bem sucedido, aí significa que você foi escolhido para ser salvo. Se não, meu camarada, você já está predestinado a ser condenado, não adianta fazer nada, beleza? Né? Além disso, a gente também tem um anglicanismo surgindo na Inglaterra, que vai surgir aí principalmente de um embate entre o rei Henrique VIII e a Igreja Católica, né? A soberania do rei aí vai prevalecer sobre a soberania do Papa, e para que isso se estabeleça, ele vai acabar criando uma outra igreja, né? A igreja dos ângulos, né? Dos anglo-saxões, a igreja anglicana. É nesse momento também que surge o iluminismo, né? Com esses questionamentos. O iluminismo ele vai entrar em choque com o que a gente chama de antigo regime, né? Lembra que eu falei do poder absoluto, do mercantilismo, etc. É com essas coisas que o iluminismo vai se chocar, é questionamento dessas coisas. Então ele questiona o poder absoluto de um lado, ele questiona também o mercantilismo de outro. E esses questionamentos vão dar vazão a duas grandes revoluções, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Essas revoluções são tão importantes, gente, porque elas definem mais ou menos o nosso mundo hoje, né? É por isso que o Hobsbawm, o Eric Hobsbawm, né, que é um dos maiores historiadores aí contemporâneos, morreu recentemente, ele vai usar o conceito de dupla revolução, porque são essas duas revoluções que definem mais ou menos o mundo como ele é hoje, né? Se a gente hoje vive num mundo, né, que é voltado ao consumismo e a uma república democrática, etc., é porque a gente teve lá atrás a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Vamos começar pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial muda uma coisa muito importante, né, que é o modo de produção. Mas para mudar esse modo de produção, ela também mexe em outra coisa muito importante, que é o Estatuto da Terra. Até então, a terra ela era, digamos, um bem do nobre, né? Ela vinha junto com status, ela vinha junto com título. A partir da Revolução Industrial, ela passa a ser uma mercadoria, né? E ela pode ser comprada, ela pode ser comercializada, né? E isso muda bastante coisa, né? Porque você coloca agora uma ascensão real, né, dos burgueses. Os burgueses nunca tinham acesso à terra num regime pré-revolução industrial, porque a terra vinha com títulos, a terra vinha para os nobres. A partir de agora, os burgueses têm acesso a essa terra porque ela vem com dinheiro. Basta você ter uma grana, você passa a comprar. Né? E a Revolução Industrial também vai mudar o modo de produção. Né? Você começa a produzir muitas coisas em muita escala. Isso necessita de duas coisas: de muita matéria-prima e de um mercado consumidor grande, pessoas para comprar esses produtos. E guarda essa ideia, porque isso vai levar a gente para o imperialismo futuramente. Por outro lado, você também vai ter a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, galera, ela vai questionar principalmente a ideia do absolutismo.
tudo bem? Você tem a França do antigo regime aí dividida, né, entre clero, nobreza e o terceiro estado. O terceiro estado é muito amplo, 97% da França está no terceiro estado, e você tem camponês, trabalhador do campo, trabalhador da cidade, todo mundo ali. E essa galera começa a questionar, né, uma maior participação política, uma maior participação nas riquezas da França, tudo bem? Você vai ter, tipo, várias pequenas etapas na evolução, né? Jacobinos, girondinos, essas coisas. Não precisa decorar isso tudo. Precisa lembrar é que você vai ter um período de radicalismo da revolução, que é liderado aí pelos jacobinos, ok? Mas, tipo, que vai fazer aí muitas mudanças, voto universal, abolição de escravidão nas colônias, enfim. E depois uma reação dos mais conservadores, né, que vai tipo acabar com um golpe no 18 de Brumário que coloca o Napoleão no poder. Marcos da Revolução Francesa que tem que lembrar é a queda da Bastilha. Também não pode esquecer da queda da Bastilha. E Napoleão vai dar início ao que a gente chama de Era Napoleônica. E na Era Napoleônica, galera, o que você precisa lembrar é um troço chamado bloqueio continental. Qual que é a ideia do bloqueio continental? Napoleão queria competir com a Inglaterra, né, em termos industriais. Obviamente não conseguia, que a Inglaterra era fodona nisso. A França não era tão boa assim. E ele decreta então o seguinte, né, ele tem o melhor exército da Europa, então ele só avisa, quem fizer comércio com a Inglaterra vai tomar porrada. Né, alguns países aceitam isso de boa, mas alguns não podem fazer isso, como Portugal e Rússia, por exemplo, né? Portugal tenta enganar por um tempo, até consegue, mas não por muito, é obrigado a fugir, né, para não ser pego pelas tropas napoleônicas, e foge para o Brasil, que vai dar todos os desdobramentos que a gente já conhece lá. E Rússia vai entrar numa guerra ferrenha com Napoleão mesmo. Napoleão vai perder para a Rússia, porque eles usam aquela ideia da tática da terra arrasada, aquela coisa toda. Mas Napoleão é preso, é mantido preso numa ilha por soldados franceses, acaba fugindo com com a ajuda dos próprios soldados, né? E vai depois governar por 100 dias de novo, vai tentar fazer uma guerra com a Rússia de novo, vai perder novamente, e aí sim vai ser preso e mantido por soldados ingleses, e aí não foge mais, certo? Logo depois do Congresso de Viena, da Era Napoleônica, a gente tem um Congresso de Viena, e aí a gente vai ter o reforço, digamos, das ideias do absolutismo. Que por um tempo até vai dar certo, você vai ter uma reafirmação aí das políticas absolutistas, só que novamente a gente vai ter novas revoltas aí pipocando em nome do liberalismo, etc., que vai ser conhecido como Primavera dos Povos, né, que vai acontecer principalmente no ano de 1848. Também é dessas primaveras dos povos que vão surgir coisas como a unificação italiana e a unificação alemã. E sobre as duas, precisa lembrar de uma coisa só, que é a via prussiana. Embora prussiana lembre Prússia e tem muito mais ligado à Alemanha, você pode usar esses termos para as duas. É a ideia de um Estado, né, o Estado mais poderoso, mais economicamente poderoso e economicamente estruturado da região, é a força motriz para unificá-la. No caso da Alemanha, é propriamente a Prússia mesmo, né, através lá do Otto von Bismarck e tal, que vão unificar a Alemanha como um todo. Já na Itália, você vai ter o reino do Piemonte, na figura do Conde Cavour lá, ajudado por um cara chamado Giuseppe Garibaldi, que a gente conhece aí, é, que vai unificar a Itália como um todo, certo? Só que agora a gente já está falando de idade contemporânea, né? Então a gente pode falar do imperialismo, né? O imperialismo ele vai, lembra lá atrás que eu falei da revolução industrial que vai buscar para o mercado consumidor e matéria-prima? Pois é, eles vão buscar isso principalmente na África e na Ásia, e é isso que o imperialismo representa, né? Eles fazem uma reunião chamada Conferência de Berlim e riscam lá os territórios da África, dividem a África para as maiores potências europeias. A Alemanha e a Inglaterra e a Itália não são chamadas para essa brincadeira, porque eles são países muito novos e tudo mais. E você também vai ter conflitos na Ásia, né, que vai determinar aí um dos principais é a Guerra do Ópio, que vai ser entre Inglaterra e China e tudo mais. Esse imperialismo vai ser o que vai dar origem à Primeira Guerra Mundial, na verdade, né? Porque a corrida por esses novos mercados e tudo mais vão levantar acirramentos políticos aí, e você vai ter os países começando a entrar numa certo atrito, uma treta aí, e formando suas alianças. Então, na Primeira Guerra, você vai ter, de um lado, a Alemanha
Império Austro-Húngaro e a Itália, buscando territórios, querendo, né, estabelecer, né, a sua política imperialista na África, na Ásia, e do outro lado você vai ter a Inglaterra, a França e o Império Russo. Beleza? Essas guerras, esses grupos aí vão se combater por um tempo, principalmente pela guerra às trincheiras. Vai ter algumas mudanças aí, né? A Itália vai mudar de lado, em determinado momento vai passar aí pro lado da Inglaterra. A Rússia vai sair, porque vai fazer uma revolução lá, a gente vai falar disso. E os Estados Unidos entra do lado da Inglaterra também. Né? A Alemanha acaba perdendo a guerra e vai ser extremamente humilhada, né? Colocada aí como a única responsável pela guerra e sair bastante humilhada mesmo de um evento do fim da guerra chamado Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes também vai deixar chagas muito grandes aí na Itália, que né, ela não mudou de lado à toa, ela mudou de lado porque prometeram coisas para ela e não vão cumprir o que prometeram. Esse, nessa ideia de você maltratar, digamos aí, humilhar esses dois países é que vai dar o território muito fértil para o surgimento do nazifascismo, né, o fascismo, propriamente dito, na Itália, na figura do Mussolini, e o nazismo com Hitler, beleza? E por que a Rússia saiu da guerra? Né? A Rússia saiu da guerra porque ela vai fazer sua própria revolução, que é a Revolução Russa, né, que você tem que lembrar lá, que foi através de grupos, né, que vão se reunir, que vão unir soldados, camponeses, operários, esses grupos chamados de sovietes, eles atuando, tipo, sendo aí liderados pelos bolcheviques, né, que é uma parte do Partido Operário Social Democrata Russo, é que vão fazer essa revolução e instituir um governo socialista. O Império do Russo, então, ele deixa de existir e dá lugar a união das repúblicas socialistas soviéticas. Beleza? É, esses são os atores da nova guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela começa principalmente por causa da expansão do nazifascismo, né, a Alemanha, é, a Itália começa a se expandir bastante. Eles têm um aliado lá no Pacífico, que é o Japão, que se alia a eles por causa do combate ao comunismo, né? E esses grupos começam a se expandir ferrenhamente aí pela Europa e pelo Pacífico e vão gerar, digamos, os principais atritos aí com os outros países, né? A Inglaterra e a França no primeiro momento não fazem nada, tem a política do apaziguamento, né, que a gente já conversou, mas quando as coisas começam a ficar mesmo sustentáveis, eles acabam entrando numa guerra. E aí a gente vai ter a divisão de forças entre o eixo, né, que é a Alemanha, Itália e o Japão, e as forças aliadas, que é Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética e um pouquinho depois os Estados Unidos também. Né? Os Estados Unidos entram na guerra depois do ataque a Pearl Harbor, que vai ser feito pelo Japão. Beleza? Essa guerra vai acabar com a rendição do Hitler e futuramente o lançamento de bombas atômicas no Japão. No meio da guerra, e a Itália também muda de lado, né? Ela, na verdade, o Mussolini mesmo toma uma revolução interna lá e é tirado do poder, e aí a Itália entrega aos aliados, mas a guerra acaba mesmo com o lançamento de duas bombas atômicas no Japão, Hiroshima e Nagasaki, que foi o maior ataque militar que a gente já viu na história. Ele foi tão grande que ele serviu para manter a Guerra Fria fria, como a gente fala, né? Porque no começo da Guerra Fria a gente vai ter aí oposição, de um lado, os Estados Unidos capitalista, de outro lado, a União Soviética socialista. Os dois têm essa bomba, e aí esse é o medo. Né? Por isso que a gente tem a frase lá do engenheiro francês que fala guerra improvável, paz impossível. Paz impossível a gente sabe por quê. Porque no socialismo, o socialismo e o capitalismo eles não se unem, né? Não tem como, eles se chocam o tempo todo. E a guerra é improvável porque nenhum dos dois quer ser o que vai dar o start aí no que provavelmente seria o fim da vida como a gente conhece. Certo? Essa guerra vai ser principalmente ideológica, embora tenha assim embates indiretos, né, combates indiretos, como tem na Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, Afeganistão e tudo mais, mas o principal embate mesmo vai ser ideológico. Né? E por ser ideológico, a gente tem que lembrar muito dos símbolos, né, que tem na guerra. Entre eles, o Muro de Berlim. O Muro de Berlim vai ser aquela divisão que a gente vai ter na cidade de Berlim, né, que representa uma divisão maior, que é a divisão de toda a Alemanha, que entre os socialistas e os capitalistas. É construído um muro do dia para a noite, literalmente,
né, que separa essas duas regiões e, enfim, deixa aí várias pessoas longe de seus parentes, familiares, enfim, né, por 28 anos. Tanto é que em 89, quando esse muro cai, é o símbolo do fim da Guerra Fria, embora a Guerra Fria acabe mesmo só 2 anos depois, com o desfacelamento da União Soviética. Beleza? Lembre-se desses conceitos, né? É bom lembrar também da corrida espacial, que foi um momento importante também para nesse período, né, que vai lançar o Homem à Lua e tudo mais, sempre nessa competição entre os dois grupos, né? Quando um faz um, outro faz outro, assim vai. Beleza? Galera, o principal que você tem que gravar é isso para essas provas, tudo bem? Eu também coloquei lá a linha, o cronograma lá para vocês darem uma olhada. Estude em cima disso, né, ver o que vocês podem tirar disso aí. Mas vai com calma aí, acho que vocês estão bastante preparados, vocês estão estudando há bastante tempo já. E boa prova para vocês. Qualquer coisa, põe dúvidas aí nos comentários, seja no Face, seja no próprio YouTube aí, que é nóis. Certo? Beijão, boas provas.